E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Imp Games e agora vamos falar um pouquinho mais sobre The Witcher, porque eu já soltei aqui no canal um vídeo sobre a lista dos jogos que estão chegando no Game Pass nessa segunda quinzena de fevereiro, né? E entre os nomes está The Witcher 3, que não é um jogo novo. Ele foi lançado em 18 de maio de 2015 e se minhas contas estiverem certas, esse ano ele está completando 11 anos. E a gente pode pegar todos esses fatores, ele estar chegando no Game Pass, ele estar completando 11 anos, que é um tempo considerável, e também o anúncio de um The Witcher 4, como um dos sinais de que muito provavelmente a DLC, que até agora está no campo dos rumores, mas de um rumor extremamente forte, é verídico, e talvez a chegada do jogo ao Game Pass traga ainda mais força para esse rumor. Então essa é a temática que eu quero discutir aqui com vocês. Só comentando que eu escrevi um artigo sobre isso lá no site do Mega, em www.megascopio.com.br. Então, caso vocês queiram saber mais do assunto, vocês podem acessar o site e ver o artigo escrito, bem como lá no site do Mega, aqui no YouTube, o Megascópio, a gente tá cobrindo esses rumores com um pouco mais de afinco do que aqui no Broken Imp Games, que é o meu canal pessoal, tá? Então, caso vocês queiram saber mais, vocês podem consultar o artigo e os textos publicados no Mega, bem como o canal do Omegascópio, que eu acho que vocês vão gostar bastante de ambos. E claro, se inscreve no canal, no Broken Lamp, ativa o sininho, dê um joinha que vocês não perdem nenhum conteúdo. Mas, voltando para a base do vídeo, ou o que eu quero conversar aqui com vocês, é que não é de hoje que nós temos rumores de uma nova DLC de The Witcher 3, e sim, 11 anos depois do seu lançamento, depois de Blood and Wine, depois de Hearts of Stone, por que faria sentido uma DLC agora, né? Já começando por esse tópico, eu acho que faria muito sentido, porque a gente está falando de um jogo que vai receber uma continuação, e é um jogo que mesmo sendo lançado depois de 11 anos, eu diria que ele não perdeu relevância. A CD Projekt Red continuou apoiando o desenvolvimento do jogo, os modders do jogo também continuam produzindo conteúdo, a linha de livros, séries Netflix, então é uma franquia que ela se manteve muito bem. E o seu jogo, falando de forma isolada, claro, ele é muito bom até hoje. Tem jogos que não passam nesse teste do tempo, que você pega certas mecânicas que não envelheceram tão bem assim, o que felizmente não é o caso de The Witcher 3 Wild Hunt. Isso porque a gente está falando desse jogo de 11 anos que continua com mecânicas interessantes. Eu gosto, pelo menos, das mecânicas de The Witcher. Tem gente que critica um pouco o combate dele, mas eu acho legal. Claro que a gente pode falar em relação a outros The Witchers, posição de espada e etc. Mas, de forma geral, é um combate bastante divertido. Tem uma narrativa bastante consistente e coerente com o universo de The Witcher como um todo. E missões memoráveis. E é aquele jogo que facilmente você indica para quem tá chegando a uma plataforma, seja qual ela for. Então, se seu amigo comprou um PC, comprou um Xbox, comprou um PlayStation, até mesmo um Switch que ele está disponível hoje, é um jogo que você fala, pô cara, joga The Witcher, vale muito a pena. Então, ele passa nesse teste do tempo. E quando a gente pensa num quarto jogo chegando em que você vai ter uma mudança de protagonista, faz muito sentido que você tenha um conteúdo extra ali que faça essa transição de forma mais suave. Então eu não vou usar aqui a palavra, vamos reanimar os jogadores de The Witcher, porque eu acho que The Witcher em si ele nunca parou de ter jogadores, sabe? Como um jogo que eu falei até agora. Então, você trazer esse conteúdo, você já cria um vínculo entre os jogadores e coloca ali mais conteúdo narrativo, gameplay que vai justificar essa mudança para uma nova trilogia. Só lembrando que a CD Projekt Red já comentou algo numa linha de que após o lançamento do que será o The Witcher 4, os outros 2 jogos da próxima trilogia sairiam em um intervalo de 6 anos. Então The Witcher tem bastante coisa, bastante estrada para correr ainda. E eu acho que vai ser tudo
muito bem feito, e a CD Projekt Red, pelos projetos dela, é uma empresa que particularmente eu confio bastante no que ela costuma entregar, seja na sua linha principal de jogos ou na linha de spin-offs aí, quando a gente pensa num Thronebreaker, num Rogue Mage ou até mesmo num Gwent Standalone, que eles fizeram um trabalho que pra mim é excelente em relação a mecânicas de jogos de cartas e como eles expandiram isso. Então, pra mim esse é o sentido que faz a existência dessa DLC, e eu acredito que a chegada do jogo no Game Pass fortalece ainda mais esses rumores. E falando um pouco do rumor, já que o vídeo é sobre isso, além do jogo já estar nos relatórios com projeções de ganhos da própria desenvolvedora, nós temos já alguns insiders falando sobre isso e também jornalistas, principalmente da IGN Polônia, que após muitos rumores virem à tona, ele também falou: olha, eu tinha uma certa informação sobre isso, mas eu não podia falar porque meus contatos ali meio que trabalhavam direto com esse conteúdo e etc. Então, a gente tem elemento suficiente para meio que afirmar que essa DLC existe, que muito provavelmente pode chegar até maio, que vai ser quando The Witcher completa 11 anos. Uma data excelente para você trazer esse conteúdo juntamente com, por exemplo, um outro conteúdo adiado, que foi o suporte a mods em consoles, né? Então, esses dois conteúdos juntos seriam um pack excelente para você encerrar The Witcher 3 com chave de ouro e já preparar o campo para um The Witcher 4. E só lembrando também que, se não me falha a memória, esse conteúdo não seria desenvolvido pela própria CD Projekt Red, né? A CD Projekt Red, ela tá encabeçando todo esse processo e a desenvolvedora responsável poderia ser alguma parceira, tipo a Massive Flood, se não me engano, acho que é Massive Flood, o nome do estúdio parceiro ali, que já trabalha com a CD Projekt Red há algum tempo, tem membros da CD Projekt Red ou ex-membros, então são pessoas que estão ambientadas nesse universo, sabe? E não vai muito possivelmente não vai perder a mão por estar ambientada e por ter a supervisão da própria CD Projekt Red. Mas agora eu queria saber de vocês o que vocês acham, se a chegada de The Witcher 3 Wild Hunt no Game Pass é realmente um indício de que essa DLC realmente existe. O que vocês esperam quando essa DLC for anunciada, se ela for anunciada, o que vocês acham dos rumores? Essa troca de ideia é sempre bastante interessante e eu gosto bastante de The Witcher, então trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal para mim é sempre um prazer. Então se inscreve, ativa o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação e vocês não perdem nada que for sendo publicado por aqui. E além disso, nos comentários, sempre lembrando que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.